Olá, boa noite. Meu nome é Clara. O nosso grupo hoje vai conversar com a enfermeira Joanice Carla, que trabalha na linha de frente da Covid-19. E vamos fazer a ela 4 perguntas em relação ao nosso tema. O fato de ser da linha de frente afeta em que a sua saúde mental? Em tudo, né? Em tudo. Porque os sentimentos, né, que a gente vão aparecendo, que são incontroláveis, vão surgindo e você fica de mãos atadas, né? Eu sempre gostei muito da minha profissão, eu escolhi por amor, de fato, mas quando eu terminava o meu expediente, o meu desejo era voltar para minha casa, para minha família, né, para o meu filho, para meus pais, moro com eles. E eu me via sem querer voltar para casa. Eu me vejo sem querer voltar para casa, justamente com medo, né? E infelizmente o medo não adiantou muito porque meus pais foram contaminados, mas de um nível, né, leve, né, graças a Deus, mas foi, né? E isso mexeu muito comigo, muito mesmo, porque eu vejo, né, eu tenho uma experiência todos os dias na minha frente, né? Muitas pessoas que perderam a vida, né, devido a complicações da doença. Então, de fato, a saúde mental fica bastante abalada. O que acontece no hospital afeta a sua vida pessoal? Sim, com certeza. Não tem como separar. Infelizmente, você pode até tentar. Eu posso, já tentei, mas não tem como a gente separar o que eu tô vivendo da minha vida pessoal. Não tem como. Porque eu olho, né, para os pacientes e imagino pessoas próximas a mim. Se eu sinto, né, a dor daquela pessoa que tá ali, eu sinto ainda muito mais ao imaginar que pode ser alguém, né, muito mais próximo de mim. Então isso tem me afetado, sim, com certeza. O que acontece dentro da instituição hospitalar tem afetado minha vida pessoal, sim. E por conta dessa situação, né, de imaginar, de colocar uma pessoa próxima a mim na situação, né, de um paciente que tá ali, né, dependendo do nosso cuidado, e muitos perdendo a vida, infelizmente, por complicação da doença. Você está tendo tempo de cuidar da sua saúde mental? Então, é complicado essa pergunta porque a gente tenta, né? A gente tenta. Eu tô buscando, sim, ajuda profissional com terapias, né? Até para cuidar da crise de ansiedade que eu desenvolvi, né, durante essa pandemia, né? Demorei de aceitar e de procurar, né, de buscar ajuda, porque era algo que eu nunca imaginei passar, nunca. E quanto profissional da área, eu não quis aceitar que estava com esse distúrbio, né, nas minhas emoções. E tá bem difícil de cuidar assim, não por tempo, né? Porque a gente precisa controlar o nosso tempo. Achar que a gente é a fortaleza, né? Eu falo por mim. Mas estou tentando buscar, assim, né? Busquei ajuda profissional com terapias e escutar uma música, ler um livro, né? Pintar, que eu gosto bastante. E é algo que, né, só aumentou esse meu desejo, porque é algo que me faz e me ajuda, né, dar aquele alívio na ansiedade. É isso que eu tô tentando fazer. Você acha que quando passar a pandemia, a sua saúde mental vai continuar sendo a mesma? Para falar a verdade, eu ainda não pensei nisso, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque só de não ver, né, o que é visto e ter a consciência de que tudo isso passou, que a gente vai conseguir voltar,
né, a nossa vida sem o uso de máscara, que esse é um desejo de muitos, né, de poder tocar, né. A gente é um povo que gosta do toque. Eu mesmo amo abraçar, né. Quem me conhece sabe que eu amo abraçar. Eu sou uma pessoa que tento ser colo para todo mundo, né. Então, assim, de não poder tocar o outro, de não poder sentir o outro através do meu abraço, isso para mim me afeta muito, né? Me deixa bastante abalada. E eu acredito e espero, de fato, que passe para que tudo isso possa se fazer, né? Gosto de ir a shows, gosto de estar com meus amigos, de encontrar, né, na casa, de conversar, né, de partilhar o nosso dia a dia, de fazer uma confraternização mesmo, de fato, né? De tomar um bom vinho, né? Enfim, espero sim que eu consiga voltar, né? Mas para isso a gente precisa da ajuda de todos, né? E a conscientização de todos. E acreditar, né, na ciência, acreditar no SUS, acreditar que a vacina surta efeito, né? Acreditar que vamos conseguir, né, vencer. E tenho fé que tanto a minha quanto a de tantos outros meus colegas que estão afetados, que a gente consiga, sim, retornar, né, para uma boa saúde mental. Nesse momento, será passado algumas dicas da nossa psicóloga Isabela para o enfrentamento da Covid com os profissionais de saúde. Oi, gente, meu nome é Isabela, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para contribuir um pouquinho com o projeto de vocês, fazendo algumas pontuações a respeito da entrevista que vocês fizeram com a enfermeira Carla. Primeiro eu gostaria de começar pontuando a questão do sentimento, né? Em algum momento ela trouxe essa questão de que o sentimento nós não podemos controlar, e de fato nós não podemos, mas é preciso que a gente comece a entender melhor o que é que está nos causando esse sentimento, o que é que está por trás disso, para que assim a gente consiga encontrar estratégias para que a gente possa lidar melhor com as nossas emoções. Outra questão também que é extremamente importante é a gente tentar fazer uma separação. O que é que está no nosso controle e o que é que está fora dele? Por exemplo, essa questão que ela trouxe sobre o medo, né? O medo de que os pais contraíssem a doença, e que é um sentimento comum a todos nós, porque, óbvio, ninguém quer contrair a doença. Então, é natural esse sentimento, mas aí a gente também precisa ter cuidado, porque o medo ele pode nos paralisar, né? Então é importante a gente entender o que é que está dentro do nosso alcance. Como todo mundo sabe, como a gente já vem nesse mesmo ritmo de higienização, né? Higienização das mãos, uso do álcool em gel, uso da máscara, evitar aglomeração. Então, tudo isso são coisas que estão dentro do nosso alcance e que a gente pode fazer a nossa parte, né? Passou disso, a gente não tem muito o que fazer. Então, quando eu não posso mudar uma situação, eu preciso mudar a minha maneira de pensar em relação a ela. E isso é muito importante, a gente entender que a questão do pensamento, assim como o sentimento, o pensamento a gente não tem como controlar. Então, a gente precisa aprender a lidar com eles, a responder, a encontrar uma nova maneira de pensar. E uma maneira de pensar que nos ajude, né, a pensar de uma maneira funcional, ou seja, um pensamento que vai nos ajudar. E também começar a avaliar esses pensamentos, né? Porque nem tudo que a gente pensa é verdade. Existem alguns erros de pensamento, é o que chamamos de distorção cognitiva, que muitas vezes faz com que a gente tenha essa visão distorcida da realidade. Carla também falou em outro momento sobre a questão de crises de ansiedade que ela vem apresentando.
né? E aí a ansiedade, ela faz com que a gente tenha essa visão catastrófica das coisas, a gente sempre pensar no pior, que foi como ela também relatou, que ela fica imaginando, né, pessoas próximas a ela naquela mesma situação. E aí, mais uma vez, a importância da gente estar analisando esses pensamentos, né, tá também prestando atenção se aquele pensamento ele é verdadeiro, se aquela maneira na qual eu estou pensando está me ajudando ou está me causando algum sentimento desagradável, porque a maneira como a gente pensa interfere em como a gente se sente e como a gente se comporta. Então é bem importante ficar atenta a essa questão também. E sobre essa questão da ansiedade, pelo que eu entendi, ela já está fazendo terapia, né? Então é importante também levar essas questões para a terapia e aceitar essas emoções. Muitas vezes, quem não tinha nenhum problema, né, de ordem psicológica, de ordem emocional, com a pandemia passou a apresentar problemas relacionados a essa área. Então, é preciso também aceitar o momento, aceitar que nós não estamos e nós nem sempre vamos estar bem e que esse comportamento que você está tendo é um comportamento, né, em reação a tudo que você está vivenciando. E aí, não aceitar é uma coisa que pode estar potencializando essa ansiedade. Então, comece a perceber o seu corpo, onde é que você sente a sua ansiedade, quais são os pensamentos que você tem quando você está ansiosa e o que está desencadeando essa ansiedade. Isso são pontos bem importantes para que você aprenda a lidar melhor com essa questão. E aí também é importante ressaltar a importância da terapia. Claro que eu estou falando aqui são pontuações, né? E que nada do que eu tô falando aqui substitui a psicoterapia. Por isso é tão importante buscar essa ajuda profissional, né? No caso, pelo que eu entendi, ela está fazendo. Então, continuar indo à terapia para que essas questões possam ser trabalhadas, né? Entendendo que nem sempre vamos estar bem e que o importante é, se a gente identifica algo como um problema, algo que está nos causando incômodo, é a gente cuidar e buscar estratégias para resolver, certo? E também é muito importante ter momentos de autocuidado, reservar um tempo para cuidar de si, para fazer alguma atividade que você gosta, como ela falou que gosta de pintar, né? É extremamente importante cuidar da saúde física também, fazer exercício físico. A gente sabe o quanto o exercício físico ele é importante para essa questão da ansiedade. Uma alimentação saudável também é extremamente importante, porque o nosso corpo ele precisa, né, dos nutrientes necessários para funcionar. Então, ficar atenta também a essas questões é muito importante. E exercícios de respiração também são extremamente importantes para que essa respiração ela seja uma respiração mais consciente, né? Para que no momento também que você estiver ansiosa, consiga colocar em prática essa respiração, né? Que aí é a mais comum que a gente vê e que eu também sempre digo para os meus pacientes no consultório é a respiração diafragmática, né? E também tem o relaxamento muscular progressivo, que é onde você vai estar contraindo aí esses músculos, relaxando, o que vai te ajudar também a perceber melhor o seu corpo. Gostaria de finalizar dizendo para Carla o seguinte: Carla, eu vi em algum momento você falando sobre fortaleza, né? E estar passando por esse processo, estar sentindo o que você está sentindo, não te faz uma pessoa fraca, tá? Significa que você cuida de tanta gente e que também nesse momento precisa se cuidar mais um pouco para poder continuar cuidando dessas outras pessoas, certo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: nenhuma tempestade dura para sempre, tá? Se cuida. E para vocês estudantes, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, pela confiança, e eu espero ter contribuído de alguma forma para o projeto de vocês, tá bom? Beijão, se cuidem.